Irmão, tá frio demais aqui nessa cidade, cara. Eu não tenho aquecimento interno de casa, então a gente fica de casaco dentro de casa. É vida. Livro de hoje, O Clube dos Jardineiros de Fumaça, Carol Ben-Simon, publicado pela Companhia das Letras, vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance de 2019, se eu não me engano. 2019? Ou 2018? Foi 2018. A Carol que me mandou esse livro, ele tá autografado. Aqui. Foca aí no. Nossa, show. E ela entrou em contato comigo pelo Instagram, isso foi mesmo em dezembro de 2017, por conta de uma resenha que eu escrevi no rascunho do Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy. Ela falou, pô, gostei do jeito como você escreve e tal, vou te mandar um livro meu. E eu só viria a ler um livro da Carol Ben-Simon quase meio ano depois que eu li pra tag o Todos Nós Adorávamos Cowboys, né? E agora li esse. Assim, eu tô devendo essa resenha pra Carol, porque eu falei pra ela que eu ia ler mesmo. Assim, eu não prometo resenha pra ninguém, tá? Mas às vezes eu prometo. E quando eu prometo, eu falo que eu vou ler. Só que às vezes eu demoro. Cara, eu não sou organizado, velho. Eu sou muito. Minha vida é muito bagunçada, infelizmente. Uh, mas, enfim, tá aqui então a resenha que eu havia prometido pra Carol. Mas o que eu queria falar na verdade é o seguinte: depois que eu li o primeiro livro da Carol, eu entendi por que ela entrou em contato comigo. Porque não só me parece que a gente tem bastante gosto em comum, como a gente tem. Ela não sabe disso, né? Quem tá falando isso sou eu, mas na minha leitura, eu acho que eu tenho algumas visões, alguns insights, algumas coisas muito parecidas com os insights que ela coloca no livro. Então eu me senti extremamente identificado com a literatura dela desde o primeiro momento. E vamos lá, cara. Esse livro aqui é um romanção. Acho que é o romance. As pessoas falam que é o romance mais maduro, mais ambicioso da carreira dela até o momento. E é mesmo, né? Esse livro aqui ele tem tem 360 páginas, enfim. E é claramente fruto de uma extensa pesquisa que ela fez acerca do plantio de maconha nos Estados Unidos, mais especificamente naquele Emerald Triangle, né, que é o Triângulo da Esmeralda que fica ali no norte da Califórnia, entre os condados de Mendocino, Humboldt e Trinity. Né? Então até o livro começa aqui com o mapinha. Aqui. Então tá aqui Mendocino, aqui está Humboldt, aqui está Trinity. E a Carol, inclusive, hoje mora em Mendocino, porque ela fez a pesquisa, sentiu, acho que, muito conectada com o lugar ali e acabou indo morar lá. E esse é um lugar que é amplamente conhecido pelo plantio de maconha. E a Califórnia foi, acho que foi o primeiro estado americano que liberou o uso de maconha medicinal e depois o uso recreativo também. Acho que foi essa a história. O protagonista, não sei se dá para dizer protagonista do livro, porque ele tem vários núcleos, mas eu diria que é protagonista no título de que ele, no sentido de que ele é uma certa amálgama dos outros personagens, né? Mas vamos chamar ele de protagonista por falta de convenção melhor. Que é o Arthur. Ele é um cara que sai do sul ele sai do sul do Brasil, lá de Porto Alegre. Ele é professor de história e ele plantava maconha em casa para tratar o câncer da mãe dele. E aí eles são descobertos. Ele cai em desgraça, perde o emprego, o pai dele é preso, né, que ele assume o BO, e depois ele se muda para os Estados Unidos. Ele fala para o pai dele que ele vai fazer um doutorado, e na verdade ele não vai fazer um doutorado, ele vai ver qual que era essa parada de plantar maconha na Califórnia. Quando ele chega lá, ele vai numa comunidadezinha que é esses nomes, cara, eu tenho um problema sério para guardar nome em inglês. Eu já falei isso para vocês, né? Mas enfim, eu vou chutar aqui, mas acho que é Fish Rock Farm, que era uma espécie de comunidade hippie que ficava no meio da floresta, assim, onde as pessoas iam lá plantar maconha. Então ela vai para esse lugar e ela conhece, a princípio, 3 personagens que cada um deles vai desenvolver seus próprios arcos narrativos. A Silvia, que é a dona da casa em que ele se hospeda, que é uma senhora já de uma certa idade. E a Tamara, que é uma garçonete,
que está tentando sair de um... Ela acabou de terminar de um relacionamento poliamoroso e tal, ela namorava um casal. E o pai dela, que é um pai meio negligente e tal, mas que ela, né, parece que não tem muito contato com ele, que é o tal do Dusk, que é um hippie velho que mora nessa comunidade hippie e que era uma certa utopia para todos os hippies dali da região, mas que acabou virando um lugar de especulação imobiliária, né, e virou Airbnb para a galera. Né? Então ele tem que lidar com essa morte dos sonhos dele aí também. O livro ele é todo permeado por várias biografias ficcionais ou perfis assim, de pessoas-chave no desenvolvimento, tanto do lado do desenvolvimento do plantio de maconha, quanto pelo lado da guerra às drogas, da repressão. Então, ela explora aqui pessoas que foram muito importantes dos dois lados dessa luta. Né? Então, vamos lá. Algumas coisas eu senti em relação à escrita da Carol que eu poderia até traçar um paralelo com outras, com o que eu li dela no Todos Nós Adorávamos Cowboys. Né? Eu acho que a questão de ser uma viagem, né? Embora esse aqui não seja exatamente o roadbook, como Todos Nós Adorávamos Cowboys era, mas é um herói que se desloca para outro lugar, né? É um expatriado que vai morar nos Estados Unidos. Então, tem esse primeiro paralelo e existe uma certa relação com os pais, que é uma relação sei lá, é uma relação estranha de decepção e as coisas que a gente faz com o pai, né? A gente decepciona e depois liga de casa, né? Então, nesse livro tem muita ligação para casa, também não Todos Nós Adoramos Cowboys também tinha muito, e me parece os motivos escusos, assim, me parece que essa distância da casa parece que serve a um propósito de reencontro da identidade, enfim. Parece que existe um movimento de você se afasta, né, dos seus pais para você buscar alguma coisa e de lá você dá notícia. Né? Então isso também está na literatura dela. E uma certa... Tem uma parte aqui do núcleo da Tamara, né, com a namorada dela, né, que é a Sarah, de uma certa... que mostra a ambiguidade e a dificuldade de você trabalhar a questão do flerte e da sedução quando você é lésbica. Né? As pessoas não sabem muito como é que faz, porque... sei lá, né? Acho que ela fala mais isso no Todos Nós Adorávamos Cowboys, porque tipo, a mulher está sempre pegando umas nas outras e tal, então você manda sinais confusos o tempo inteiro. Mas acho que para por aí. Eu acho que a partir daí a Carol está desenvolvendo um projeto literário próprio dela, próprio desse livro, aliás, que ele mostra algumas coisas. Eu acho que todo livro que aborda a questão hippie, como esse livro aborda, é incontornável uma certa poética da desilusão, assim, uma abordagem da desilusão daquilo que foi o sonho hippie americano, e que por mais que as pessoas que estejam ali e sobreviveram à cultura hippie, né, tipo esse Dusk, esse velho hippie, tá ali e viu tudo virar um Airbnb, tá tipo super decepcionado com a coisa, ainda é um certo chamado à aventura pelas gerações mais jovens. Então tipo, ele que é um cara mais novo que esse Dusk, ele vai pra lá porque ele fala, porra, que legal, né, isso aqui tipo, é um puta de um paraíso hippie, etc. E várias pessoas vão pra lá também, né. Também essa questão da guerra às drogas, principalmente agora que os Estados Unidos está vivendo num momento de ampla liberação do plantio e uso de maconha, tanto para fins medicinais quanto para fins recreativos, dá para notar que existe um estigma que, por mais que a coisa toda esteja relativamente legalizada hoje, as pessoas ainda se comportam como se ela não estivesse, né? Então, existe muito negócio escuso, existe muito medo, uma certa violência, ainda que bem contida, mas assim, resquício de uma guerra às drogas que devastou um pouco essa imagem do que é a maconha nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né?
o livro inteiro não, mas assim, uma parte do livro passa pelo desaparecimento de uma brasileira no lugar. Então eles ficam vendo notícias sobre o desaparecimento dela, e de como essas pessoas, e essa brasileira, ela era uma trimmer, ela vai para lá e procura, parece que todo mundo vai para lá para querer plantar maconha, para ajudar no plantio de maconha. E tem os trimmers, que são as pessoas que ficam lá com os alicatinhos lá cortando lá os bud lá, enfim. Cara, eu não sou maconheiro, eu não sei muita gíria de maconha, tá? Então, tipo, eu sei que existe bud, o bud é, né, florzinha e tal, mas me desculpe se eu parecer excessivamente pedagógico nessas minhas terminologias aí. Assim, alguns críticos apontaram nesse livro a questão de que você busca nos Estados Unidos, como esse cara que busca, uma certa saída para um país como o nosso, que tolhe muito a criatividade, a proatividade e a ambição de certas pessoas por conta de lei, etc. Né? Tipo um romance neoliberal nesse sentido, assim, de que você não consegue fazer nada direito aqui no Brasil, né? O cara é preso por plantar maconha aqui e ele mora nos Estados Unidos, onde tem uma indústria bilionária de maconha lá, tipo, funcionando, enfim, né? E aí isso põe as coisas um pouco em perspectiva. Mas eu acho que é assim, na minha leitura da obra, eu vi ele principalmente como um grande retrato daquilo que a gente conhece muito da causa negra, principalmente, que é a questão da reparação histórica, né? Os negros e a maconha, ambos sofrem de um preconceito histórico que tenta constantemente ser reparado, né? E essa reparação, ela passa não só por uma compreensão melhor do que seja a cultura da maconha e o plantio e as propriedades medicinais ou as propriedades industriais da maconha, né? Enfim, o pessoal fala muito de usar o cânhamo para fazer plástico, fazer roupa, para fazer um monte de coisa. E ainda sofre uma certo preconceito por parte do pessoal mais conservador e mais antigo. É interessante saber que essa região que ela trata aqui no livro também é uma região muito famosa pelo vinho, né? E eu particularmente, cara, eu gosto muito dos vinhos ali da região de Mendocino e tal. Os que eu consigo botar a mão, né? Porque tipo, é um negócio que além de caro é difícil de achar. Mas os que eu tomei são muito bons, assim, os caras fazem Pinot Noir muito bom, fazem, Chardonnay, uma parte do Zinfandel sai dali também, enfim. Então tem muita coisa gostosa ali de vinho, que é o álcool, né? E o álcool e a maconha estão sempre sendo colocados em contraposição como duas drogas que tiveram trajetórias muito distintas na história da humanidade, né? Enquanto o álcool foi amplamente normalizado e glorificado por enfim, na religião e etc, né? Tipo, Jesus e sua turma, né? A maconha, ela sofreu um baque, uma rejeição de um primeiro momento do século XX para cá, e houve uma extensa repressão a isso. Houve Guerra de Cartel, enfim, vocês assistiram a primeira temporada do Narcos México, que aparece lá a descoberta dos caras de plantar o sem semilha, né, que é a maconha sem semente, né, que você tem que deixar ela lá isolada, não pode ser polinizada e tal. É um negócio que gerou várias distorções geopolíticas aí ao longo do século XX na humanidade. Ao passo que o álcool não, o álcool teve, sei lá, lei seca, uns 20 anos e foi isso. Então eu gostei muito disso, assim, eu acho que ela... eu não consigo encontrar muito esses livros dos expatriados sem estar inserido numa questão um pouco mais direcionada. Por exemplo, aquela coleção Amores Expresso lá que a companhia fez, cada um vai para um lugar e escreve um livro sobre aquilo e tipo, os livros são bacanas, mas nunca saiu, assim, sei lá, nenhum muito expressivo.
Eu achei esse. Bom, eu li pouco a Carol Ben-Simon, mas eu achei esse livro aqui um livraço. Eu achei assim, irretocável. Dá pra ver que é fruto de uma pesquisa muito extensa dela. E dá pra ver que é um assunto. Assim, dá pra ver que há paixão no assunto desenvolvido, né? O que é uma coisa muito boa. Acima de tudo, assim, eu achei um livro leve pra caramba de ler. Assim, é um livro que eu acho que a Carol ela tem uma voz literária que ela se aproxima muito das vozes de alguns americanos contemporâneos, assim, sei lá, Philip Roth, né, Don DeLillo, enfim. Essa galera que escreve e coloca certo contexto e certa digressão dentro de uma prosa que é muito leve assim, e rápida, né? Se você não quiser pensar em mais nada além daquilo que está na história, você vai lendo, mas se você quiser parar e fazer um close reading do negócio, você faz e vai longe também. Então é isso que eu tinha para falar sobre o livro. A questão do Brasil com a maconha, enfim, vocês sabem qual que é, né? O Brasil é amplamente conhecido por ter uma maconha de péssima qualidade, enquanto que nos Estados Unidos o pessoal glorifica lá, tem várias espécies, não sei o que, e tem um certo teor pedagógico nesse livro também, que você aprende bastante sobre cultivo de maconha e tipos diferentes de maconha, etc. Eu achei bacana, né? Então vamos falar aí sobre o Clube de Jardineiro de Fumaça. Já leram Carol Ben-Simon? Já foram para Amsterdã, numa coffee shop, comer um space cake, fumar um purple haze, sei lá. Aquele cheiro de... Já foi para Amsterdã também, né, Bruno? Aquele cheiro de haxixe que tá no ar assim, de Amsterdã é uma coisa meio enjoativa. Assim, não sei como é que o pessoal consegue comer alguma coisa com aquele negócio. Mas... enfim, era isso que eu tinha pra falar. Beleza? Então tá aqui, galera. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need you drunk and rest. Face for liquor in your pink spot. Love to see double in the two, triple O, dribble all up on the nipple, simple we can cripple. Sick of lows, we can breath hose. Don't they know what